Salve, galera! Uma boa noite a todos! Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Começando ao som de Messi. Boa noite, querido Cleiton. Em breve, Ivo Pessoa aqui conosco. Vamos curtindo uma musiquinha enquanto isso. Vamos de tap-tap, você que for chegando. É isso aí, pessoal. Olá, Dona Flora. Olá, Juberlan. Olá, Leda. Pessoal, permaneçam aí que já o Ivo Pessoa vai estar conosco. Olá, Nádia Pelosini. Luara Caissara, seja bem-vinda. Fica aí que daqui a pouquinho entrevista com Ivo Pessoa. Olá, Roberto Moura. Nájila, seja muito bem-vinda. Pela primeira vez aqui conosco. Olá, Silvana Silva. Peço a todos que me ajudem nos tap-tap na telinha. Daqui a pouquinho o Ivo Pessoa, que já está aqui nos bastidores, ele já vai entrar para falar conosco. Nós começamos ao som de Lola Young. Fran, obrigado por seguir. Obrigado pela rosa, querido Ivo. Daqui a pouquinho, o Ivo Pessoa conosco. Obrigado, seu. I love you. Olá, Jess, seja bem-vinda. O som tá legal aí pra vocês? Daqui a pouquinho o Ivo Pessoa aqui conosco. Eurimar, obrigado. Obrigado pela presença, Fran. Vamos ajudar nos tap-tap, pessoal. Assim que acabar a música, a gente fala sobre isso. Então, Nájila, boa noite, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez. Então, este grupo, ele foi herdado de uma outra pessoa que falava sobre flashback, fazia as lives, mas por razões pessoais ele acabou saindo. E Vitrola, porque remete ao flashback, né, a coisas retrô, e 70, porque o grupo que a gente trabalha é mais anos 70, anos 80, anos 90, seja
nacional ou seja internacional. Então a gente acaba tendo esse foco. Boa noite, querida Andréia, boa noite, Nadeir, que são queridas fãs. Olha, eu vou lançar aqui uma segunda música e já já o Ivo Pessoa estará conosco, ok, pessoal? A primeira canção foi Messi, da Lola Young. Inclusive, né, teve uma notícia de um show onde ela durante o show, ela passou mal, mas eu vou passar maiores detalhes mais para o final do programa. E a segunda música, ela é de Dulce Quental, com participação de Herbert Viana. A música de 1987, Dulce Quental, Caleidoscópio. Muito obrigado, Levex, pela presença. Voltamos em breve. Quem puder ajudar nos tap-tap, nos presentinhos, nós agradecemos. Obrigado, Levex. Chegamos a 1000 taps. Me pedindo pra apagar a luz. Amanhã é hora de dormir. Nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim. Pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão e trazer a tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Obrigado, Tainara. Obrigado, pessoal do Litoral Norte Sem Fim. Tudo tem que terminar assim, pelo menos seja até o fim. Pra gente não ter nunca mais que terminar. Daqui a pouquinho, Ivo Pessoa conosco. Obrigado pelo presentinho. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão e trazer a tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanhece a hora de dormir. Nesse nosso relógio sem órbita. Olá, Financial. Tudo tem que terminar assim, pelo menos seja até o fim. Pra gente não ter nunca mais que terminar. Dulce Quental, Caleidoscópio, abrilhantando nossa noite. Essa música é do ano de 1990 e tem versão também do Paralamas do Sucesso, embora eu, pessoalmente, gosto mais dessa versão com a Dulce Quental. Pessoal, para o evento que vocês estão mais aguardando na live de hoje foi amplamente divulgado, tanto por mim como pelo Ivo e todos os fãs, é a presença do Ivo Pessoa aqui na nossa live.
Então, me ajudem a receber com todo carinho, com toda alegria, com todo respeito que ele merece, Ivo Pessoa, que eu vou aprovar a entrada dele aqui na nossa live. Peraí, ele já vai fazer parte aqui conosco. Expandir. Olá, Ivo. Boa noite, meu querido. Olá, olá, boa noite. Consegue? O que está acontecendo aqui? Você entrou somente com voz. Agora abriu. sim. Abriu. E aí, meu Isso. nobre, como é que você está? Agora muito mais feliz com a sua Tudo presença. tranquilo, Arildo? Agora que nós estamos conseguindo conversar, como é que eu vou dizer para você? Ao vivo e a cores, né, Arildo? Exatamente. Antes era só por mensagem, né? Exatamente. Nós só falamos por mensagem até agora. Isso. Mas é um prazer. Quem sabe futuramente, pessoalmente, não é? Será um prazer imenso. Dar boa noite a todo o pessoal que está aqui, ao pessoal querido, maravilhoso que veio da minha live, que é a Sol, que é a Nájila, que está aí. Perdoem se de repente eu esqueci algum nome, tá bom, gente? Obrigado, Ângelo, beleza? Tudo obrigado. tranquilo. Silvana, boa noite, obrigado pela presença de todos. Tassi, querida Tassi, que também está aí, que também entrou aí, se não estiverem seguindo. Obrigado pelo Hertz. Se não estiverem seguindo o nosso querido amigo Arildo, que o façam aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, pra gente terminar o domingo com chave de ouro, né, Arildo? Exatamente. Eu tô tentando expandir, porque você tá aparecendo só meia tela, né? Então eu tô tentando colocar você como para ficar do mesmo tamanho que eu. Tô fazendo só algum ajuste aqui rapidinho, a gente já vai. Não tem pressa. Não é. Na verdade, eu fiz poucas lives nessa forma, né? Então acaba que tem essa dificuldade. Te preocupe não, tamo junto. Obrigado pelos presentinhos, pessoal que está entrando também. Bom, vou deixar assim. Deixa eu ver. Você cantou hoje? Você conta pra gente. Você fez algum tipo de show? Não, fiquei só cuidando de algumas coisas assim, estou trabalhando em algumas composições hoje, aproveitei também para descansar, para ficar com a família, né? E esperando ansiosamente para que nós pudéssemos nos encontrar, para pudesse encontrar esse pessoal bacana, para a gente poder bater esse papo tão legal. Agora eu consegui fazer do jeito que eu queria. Olá, Sol, querida, obrigado agora pela presença. Ficou lindo. Norte sem fim, legal, obrigado pela presença. Ô Ivo, aproveitando, fazer um pequeno merchan aqui do Litoral Norte Sem Fim. Ele é um amigo querido, é o Cleiton. Ele faz um conteúdo falando aqui sobre a nossa região. Eu sou de Caraguatatuba, São Paulo. Não sei se você já teve o prazer de conhecer. Claro. Então, ele fala sobre Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba. Depois da live, eu vou passar todos os contatos dele. Tem a minha irmã Silvana Silva, que também faz um conteúdo legal. Depois eu vou passar tudo para você. Ciomara, minha irmã que é cabeleireira. Depois eu vou passar tudo para você, pedir para você, humildemente, que você comece a acompanhar esse pessoal, que também são do Vitrola 70. Será um prazer imenso. Obrigado. Agora a pergunta que não quer calar. Você está preparado para as perguntas que vêm aí? É nível... Eu sempre estou preparado e ao mesmo tempo nunca estou preparado. Olha, então vamos lá. Olha, Ivo, primeiramente, né, reforçar que é um prazerzaço estar recebendo você aqui no programa, essa humilde live. Vou botar meus óculos aqui para te ouvir melhor. Legal, bacana. E para começar, queria que você se apresentasse para o nosso público, claro, pessoal que não acompanha a sua carreira, que não... Fizesse Quem é você hoje na música? O Ivo Pessoa. Bom, o Ivo Pessoa, hoje, falando em terceira pessoa, assim, fica parecendo a gente pretencioso, né? Certo. Mas eu vou falar em primeira pessoa. Eu sou uma pessoa
Eu sou uma pessoa que eu acho que eu me descrevi numa música que eu fiz quando eu tinha uns 14 anos de idade. A música dizia assim: eu sou um cara assim meio esquisito, sem que você espere, eu solto um grito, e mesmo sem ter motivo de graça, eu dou uma risada. Então, eu sou um cara muito tranquilo, um cara que sempre se preocupou, quer dizer, que sempre teve essa coisa. Ô, Ângelo, obrigado, cara. Isso, quando a gente teve aquela participação, né? É, No reality, é. no reality, eu faço música desde muito garoto. Eu comecei tocando violão aí em 1980, mais ou menos, e nunca mais eu parei. Eu queria mesmo era ser um artista e eu não sabia como que isso poderia acontecer, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, no longínquo ano de 1979, eu ouvi Twist and Shout dos Beatles no rádio. Ainda era rádio AM, não se falava ainda em rádio FM. E eu ouvi aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero cantar. E o pessoal aparece o senhor Cláudio, não sei quem é o senhor Cláudio, mas estamos aí, tomara que ele seja gente boa. Então, mas antes ainda eu já tinha ouvido alguma coisa do Howlin' Wolf, porque o meu avô, meu saudoso avô, ele trabalhou como radialista na década de 40 em Lins, interior de São Paulo, né? E de lá ele mudou-se para Londrina, que é a cidade onde eu vivo hoje, e aí aqui a minha mãe casou-se com meu pai, e nós continuamos por aqui, estamos por aqui. E eu vivo da minha música, vivo única e exclusivamente da música, fazendo música, já viajei para vários países, já morei 3 anos no Japão, né? Ano passado não, esse ano, começamos o ano passado, fomos até junho desse ano cantando nos Estados Unidos. Ano que vem a gente estará de volta também no verão, 2026, tá? E estamos por aí, cara, e fazendo música esse ano, dia 10 de setembro agora, dia 10 de setembro passado, gente, viu? Lançamos a música Doces Natais, que está aí nas favoritas redes de streaming de vocês, nas plataformas de streaming de vocês. Quem não conhece ainda, vá conhecer, baixe e espalhe por aí, tá? E tem muitas novidades chegando, ontem e hoje. Aliás, viu, Arildo, isso foi uma coisa que aconteceu também. Estou conversando bastante com um produtor musical amigo meu, e entre ontem e hoje conversamos bastante da gente otimizar e da gente usar o espaço das redes sociais, das plataformas sociais, para divulgar apenas e tão somente canções próprias. De não tocar, lógico, vai surgir um pedido ou outro, né? Ele vai. Ah, tá, João. Pois não conheci, querido. Tá? Mas que Deus o tenha, viu? Isso, nessa aí, Nájila. Então fazer 3, 4 horas de live cantando sempre as músicas próprias. Eu já tenho bastante coisa, né? E eu vejo que isso é uma grande. As plataformas, as redes sociais são uma grande oportunidade para a gente divulgar a nossa música autoral, né? Lógico que a gente às vezes tem que ir atender algum pedido, os pedidos dos queridões que nos pedem, faz uma música e tal, bababá, canta fulano, canta Beltrano. Lógico que a gente sempre vai atender, mas com foco sempre nas autorais. E eu sou um cara muito simples, amo tomar café, gosto de levantar de manhã, fazer o meu cafezinho, tranquilo, chamo a Sagrada Família para tomar café comigo, chamo o Menino Jesus, Mamãe Maria, Papai José para tomar café junto comigo, para que o meu dia seja abençoado, né? Porque quanto melhor as companhias que você tiver no seu dia, melhor será esse dia, né? E é isso. Eu sou do Elvis, que louco. Olha, e você me permite um parênteses aqui rapidinho? Claro. A gente está com o César, defensor, que ele é da cidade de Belém. Me corrija se eu estiver errado, mas ele é intérprete do Elvis. Inclusive, eu já entrevistei ele aqui no canal. E ele faz um trabalho belíssimo. Não apenas uma caricatura do Elvis, mas ele faz interpretações. Depois seria legal se você puder conhecer também o trabalho dele, fazer uma ponte. Será um prazer, tá? Será um prazer. Bom, aproveitando que a gente fez Boa noite, César. Oi? Boa noite, César. A gente fez esse parêntese. Queria que você comentasse como que você enxerga a sua carreira atualmente e quais os desafios que têm movido você nesse momento. Você já falou um pouquinho rapidamente sobre isso, mas
Mas enfim, nesse sentido. Olha, eu acho que hoje, como eu sempre converso com os meus amigos produtores e tal, e até converso assim com a família e vários amigos que eu tenho. A gente é, mudou muito, as coisas mudaram muito, e a gente tem uma certa resistência a mudar, sabe? É muito legal a gente ver que hoje as pessoas têm uma abertura e uma facilidade muito maior de fazer, de compor, de cantar e de mostrar a sua música para as pessoas. Eu, na década de 1990, estudei, fiz faculdade de comunicação em São Paulo, na Anhembi Morumbi. Não cheguei a terminar porque aceitei um trabalho de ser sonoplasta ao vivo de um monólogo de teatro, o texto A Terceira Margem do Rio de Guimarães Rosa, e não cheguei a terminar. Mas tinha umas aulas que eu gostava muito de assistir, inclusive as aulas de semiótica. Eu gostava muito de assistir as aulas de semiótica, achava muito interessante, inclusive aquela coisa de você dar significados diferentes para figuras que não tem nada a ver com aquilo, e assim por Uhum, diante. Eu sempre uso muito isso na música. Bem que hoje na música eu gosto muito de contar histórias, né? Eu conto histórias nas minhas músicas hoje, né? uhum. Eu estou até com parceiros aqui do lado aqui que estão falando de uma música que eu escrevi na época daquela coisa que aconteceu em 2020, né? E se chama Eu Só Quero Que Você Esteja Bem, onde Você poderia eu... fazer um pedacinho dela para nós depois? Oi? Poderia fazer um Pois, trechinho para quem não posso, conhece? tá? E onde eu falo daquele problema que nós tivemos, né? E eu abordo muito a mudança de costumes que nos foi imposta naquele momento, mas assim, de uma forma branda, de uma forma sutil, musical inclusive, né? Aliás, bem poética inclusive, né? Usando a permissão do eu lírico, vamos dizer assim. E foi uma música que tocou bastante, graças a Deus, e ela está aí também, quem quiser conhecer a música, chama-se Eu Só Quero Que Você Esteja Bem, tá? Então, obrigado, César. Obrigado, parabéns. Parabéns a você pelo trabalho também, divulgar o nosso querido Elvis. Eu, com 7 anos de idade, eu pegava um cabo de qualquer coisa, de vassoura, de espanador, e ficava imitando como se fosse meu microfone. Boa noite, Nadeir. Que é isso, estamos juntos, tá, Nadeir? Muito obrigado, obrigado a você, tá? Nosso canal está sempre à disposição aí. Então, cara, eu acho que hoje o desafio é a gente conseguir dialogar com o nosso público, diretamente com o nosso público, através das redes sociais. Talvez, beijo a você. Fala, Mojimirim, um abraço. E a gente está conectado com o público através das redes sociais. Eu acho que as redes sociais são um canal de comunicação que você pode ter com o público maravilhoso. E aí, o que acontece com artistas independentes? Eu sou um artista 100% independente. Como eu sempre falo na minha live, aqui não tem Rouanet, aqui só tem você. Eu sou 100% patrocinado pelo meu público. Boa noite, Boa Eliana! noite, Prazer que você está Eliana. com a gente. Então, um abraço para Passos, Minas Gerais. Um abraço, Nadir. Então, eu acho assim, o nosso desafio hoje é angariar a atenção do nosso querido público. E hoje a gente pode ter um diálogo mais realista com o público, né? A gente pode conversar com o público, e mesmo que a gente, por ser artista independente, a gente não tem patrocínio de nada, não tem patrocínio de empresa, não tem nada. A gente é a gente, né? Então, quando a gente fala, se a gente falar aqui, dependendo do tamanho do público que a gente tiver, eu vou fazer show em tal lugar, em tal cidade, tal dia. Cara, aquelas pessoas, elas vão se mobilizar para ir até você, para assistir o teu show, para cantar junto contigo, né? Então, eu acho que hoje o grande desafio, não vou dizer dificuldade, desafio é uma coisa, dificuldade é outra. Valeu, Sol, thank you so much, que esse sou eu. Né? Então, eu acho que não é uma dificuldade, é um desafio que você tem de trazer essas pessoas para junto de você. A minha conta, apesar de não ser uma conta nova, é uma conta antiga, porque eu fiquei muito preocupado em fazer presencial, fazer ao vivo e buscar shows e assim por diante, né? Então eu deixei um pouco a conta assim, à deriva. Porém, agora eu estou retomando, já tem mais ou menos um mês, alguma coisa um pouquinho mais, 5 semanas, é assim que deveria ser com todos os artistas. Também concordo, Gabriel, e concordo contigo. Então, eu acho que o grande lance hoje é a gente trazer o público para a gente. Os players mudaram, o modo das pessoas ouvirem música mudou, tá? E eu tenho tido uma experiência tão gratificante com o público que eu tenho conseguido nas redes sociais, tão maravilhoso, são pessoas que estão aqui ainda, tá?
pessoas como a Sol, como a Nájila, são pessoas que eu toco às vezes uma composição minha e as pessoas querem isso, tá? As pessoas querem novidades, canções novas que elas ouçam e que as toquem na alma e que façam com que elas sintam alguma coisa assim legal, alguma coisa gostosa. Então, tem canções que eu toco, até fiquei espantado, assim, que eu toquei, tem uma música que eu não cheguei a gravar, mas eu toquei umas 2 vezes, assim, em live, e aí já veio a pessoa e me pediu, cara, aquela música que você fala, daquele casal que aqui a menina já não tá mais entre nós e tal, não sei o que, pô, essa música assim, 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 e as pessoas já manjam, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. É lógico que de repente se nós formos falar aí na faixa dos artistas, dos super artistas, que têm contratos milionários com gravadora, aí já é totalmente diferente, né? Mas agora, assim, falando da realidade de um artista como eu, 100% independente, que usa o seu próprio violão para cantar numa live e tal, aí eu acho que os desafios são esses, né? E o meu grande desafio hoje é gravar de forma bem bacana, de forma bem agradável, tá? Canções novas para as pessoas, né? Como foi o caso de gravar aí Doces Natais, de conseguir disponibilizar Doces Natais. Então acho que o grande desafio é esse. E estar cada vez mais. Canta um pouquinho dela para nós. Claro, o que você quer ouvir, Nadeir? Doces Natais? Na hora que o Arildo permitir, eu canto. À vontade, a live é sua. Então, quem ainda não conhece Doces Natais, está em todas as plataformas para vocês poderem fazer o download aí, o streaming, tá? Então a música conta a história de uma noite de Natal e a seguinte pergunta, é o que paira, é o que monta a espinha, o que faz parte da espinha dorsal da música se você pudesse trazer uma pessoa de volta para passar o Natal com você, quem seria essa pessoa? Tá? Então a música diz o seguinte, ó. Eu sempre me lembro de doces natais, das noites felizes que não voltam mais, casa iluminada, família reunida, celebrando o amor que ao nascer vai trazer a vida, por amor à vida, por amor. Imagino que volto no tempo e te encontro numa noite de Natal. E vamos curtir cada segundo, pois é tudo tão fugaz, veloz e especial. E o meu presente é poder te abraçar. Peço a Jesus pra te abençoar. E no mundo inteiro o milagre acontece por ser algo lindo e sem igual. Corações se abrem e agradecem por viverem outra noite de Natal. E a humanidade pode se abraçar, traz nessa terra pro amor ficar. Pro amor ficar, pro amor ficar, pro amor ficar. Oh, legal, Oh, legal. yeah. Maravilhoso, maravilhoso. Como disse a Eliana aqui, uma experiência musical única nessa canção, né? Obrigado, e ela obrigado. agradece. Olha, maravilhoso mesmo. Alessandro. Agora, antes de fazer essa entrevista, eu pedi para os meus seguidores enviarem perguntas para você, ou Sim. curiosidades, pessoas que já conhecem a sua carreira. E o Isaac, lá de São José dos Campos, que é um cara que pesquisa, que fala sobre biografias dos artistas, tem um conhecimento vasto, ele segue vários atores, o foco dele é mais a dramaturgia do que a Bacana. música. Mas, de qualquer forma, ele me enviou aqui 2 perguntas. Ele pede para saber quais são as suas referências musicais. Aí você, respondendo aí, eu complemento com a outra pergunta. Tá bom. Boa noite, Isabel, tudo bem? Boa noite, Batata, tudo bem com vocês?
Cara, minha referência musical maior da vida, do mundo, do planeta, da alma, do coração, é o blues. Eu sou bluseiro da unha do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Graças a Deus, apesar de estar com quase 60 anos, ainda tenho muito cabelo. Então eu tenho muito blues ainda para explorar. Eu sou É. apaixonado por blues, porque quando eu tinha menos de 10 anos, eu acho que eu tinha uns 9 anos, estava à véspera de fazer 10 anos, eu descobri na discoteca do meu avô que só tinha coisas brasileiras, né? Porque, afinal de contas, década de 1900 ele foi radialista aí década de 1940, 50 e tal. Então, no meio dos discos dele lá, eu não sei como que isso apareceu lá, porque eu acho que isso é um disco da Jazz Records de 1960, alguma coisa assim. Uhum. Apareceu ali um Howlin' Wolf e eu ouvi aquilo, porque ele tinha ainda aquelas vitrolinhas pequenas, manja? Duas vezes na live e alguém pediu para você cantar. Me parece que na música. Tá, ô Nadeir, depois você põe aí que a gente. É tempo livre, se for tempo livre, depois eu canto para vocês também. Não, tempo Bom, será um livre. prazer. Bora. D'Alessandro! Aí é o seguinte, a minha maior inspiração é realmente o blues. Eu Boa sou aquele cara que quando noite. eu começo a fazer a música, eu começo a fazer já em ritmo de blues, né? Então, isso, é essa mesmo. A Você pode menina que fazer não um tem mais pedacinho essa mesmo. dela depois que você responder? Um Você quer que pedacinho. eu. Ó, inclusive, há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com sonoplastia teatral, eu fui chamado para compor uma música. Tinha um garoto jovem, na época estava escrevendo uma peça de teatro, e ele pediu para eu escrever uma música para uma personagem do, do drama que ele estava escrevendo, da trama que Certo. ele estava escrevendo, aliás, né? E ele me passou toda a descrição, era a personagem principal da peça. Isso faz, cara, 90, há 35 anos atrás, né, cara? 35 Caramba. anos atrás. E eu escrevi uma canção chamada A Negra de Olhos Azuis. E, cara, era para ter escrito, na época, era para ter escrito um samba. Mas como eu tenho muito essa coisa do blues, eu estava fascinado por um estilo de blues chamado jump blues, eu escrevi um jump blues, sabe? Então, na hora que você também permitir, eu mostro. Ai, pode mostrar. Mas, Então pode ser agora, então. então vamos lá, a música é assim, ó. Ela é um pouco mais slower. Há uma história que ronda a cidade, é da negra de olhos azuis. Ela faz o que quer, ela samba no tom, na batida do blues. Lá na quadra é o quadro perfeito, e no leito é o deleite do eleito. Ela faz o que quer, pode ser com quem for, sua meu amor. Ah, deixa ela te pegar de bobeira. Ela vai te segurar pra saideira. Deixa ela te chamar pra dar um giro. Ela vai te pegar, ela vai te levar ao delírio. Negra de olhos, negra, negra de olhos azuis. Negra de olhos, pi, 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 pi. Lá no morro, quem morre por ela é quem vê, quem vai ver, quem já viu. Ela é tudo de bom, ela samba no tom. Ela é tudo a Brasil. Tentação é o seu sobrenome, porque do seu sorriso sai luz. Ela faz o que quer, ela samba no tom, na batida do blues. Ah, deixa ela te pegar de bobeira. Ela vai te segurar pra saideira. Deixa ela te chamar pra dar um giro. Ela vai te pegar, ela vai te levar ao delírio. Ó, olha, demais, demais, obrigado. Ó, Então eu já muito imaginava assim, já ia compondo a música
e já imaginava, lógico que a gente nem tinha grana para fazer isso, de repente ia ser, se a peça tivesse vingado, ia ser só eu que agradeço, gente, eu que agradeço. Ia ser só eu mesmo no violão, sabe? Mas estava valendo, né? Mas assim, eu consegui fazer, né, do jeitinho que me foi passado a sinopse do personagem, o perfil do personagem, e ficou bem legal. E eu toco sempre, porque eu falo assim, cara, é um filho, né? A gente tem que abraçar todos os filhos e tem que colocar todos os filhos aí no porta-retrato. É isso aí. Obrigado pela resposta também, né? Que E isso? eu complementando, né, o raciocínio do que o Isaac tinha me passado, ele pergunta também como você analisa a música que a mídia divulga hoje, que é muito diferente das referências que você traz, né, dos anos 70, nos 80. Você acha que ela dá espaço para todos os artistas, ou você acha que hoje em dia é tudo comercial, é redundante? Qual que é a sua visão sobre... Bom, a minha visão e a minha opinião modesta, porém honesta, né? Eu acho que é o seguinte, as redes sociais vieram, como eu esqueci de falar aquilo que eu ia dizer a respeito das aulas na faculdade de comunicação, Não, e teve um prossiga. momento na aula de comunicação em que eu li um texto, não me lembro de quem era agora, não vou me ater a nomes aqui, porque eu posso errar, mas dizia que no futuro, cada um teria o seu canal de televisão, né? Isso já ali, ó, esse texto era um texto antigo, hein? Esse texto era um texto antigo. Eu ficava pensando assim, mas como que isso vai acontecer? E veja, chegou. Chegou. Uhum. Cada um tem hoje o seu canal, existem pessoas que têm um seguidor, existem pessoas que têm 1 milhão de seguidores, existem pessoas, por exemplo, assim, hoje, talvez, Arildo, talvez nós não tivéssemos espaço numa rede de televisão aberta, né? Talvez hoje eu não conseguiria estar falando, conversando com um apresentador, eu não conseguiria... Obrigado, Isabel! Então, eu talvez não conseguiria estar conversando de maneira tão agradável, com um público tão bacana, num programa de televisão hoje, até porque teria um ponto lá, né, do diretor de programação. Direcionando. Tira o cara daí que o Ibope tá caindo. Deixa o Sim. cara mais tempo, faz ele carregar uma melancia na cabeça aí, coisa assim. Sim. Eu sei disso porque eu passei pela televisão. Não que eu seja um grande conhecedor, mas eu passei Obrigado, e a gente Batata. ouvia as conversas, né? E a gente ouve uma conversa e a gente consegue pegar o que está sendo dito ali naquela conversa, a gente ouve e tal. Então a gente sabe como é que é o negócio. Então, chegou esse tempo. Chegou esse tempo em que as pessoas podem ter o seu canal de televisão, né? Por exemplo, assim, há um tempo atrás, a minha mãe, ela já não trabalha mais com isso, mas ela, depois que a minha mãe aposentou-se, ela tornou-se culinarista, ela tornou-se cake design. Valeu, Batata! Ela tornou-se cake design, né? E trabalhando com bolo e tal, não sei o quê. Isso aí antes, tá? No início dos anos 2000 aí, 2000, 2001, 2002, acho que ela trabalhou com isso até 2010. Mas nós não tínhamos esse formato, aliás, esse formato, não vou dizer, nós não tínhamos tão formatada essa coisa da televisão particular, do seu canal particular de transmissão. Porque senão, hoje em dia, ela poderia, se fosse naquela época, ao invés dela apenas e tão somente vender bolo, ela poderia ter um canal e ensinar as pessoas. Então hoje, as pessoas elas podem, por exemplo, que nem eu quero divulgar as minhas composições, né? As minhas composições, as minhas canções, quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? Através dos canais, né? E é muito legal. Não gostou? Arrasta para cima. Não é verdade? Gostou? Hoje... Continua, segue, pô, vai ver a live, conversa com a pessoa, vê qual que é a vibe do compositor, do cantor que está ali. Então eu acho isso muito legal, né? É verdade. Então, o que eu vou dizer a respeito dessa pergunta que você me fez? Hoje em dia, eu já me preocupei bastante, mas hoje em dia eu não me preocupo se a TV1, a TV2, a TVA, a TVB vai me chamar. Por quê? Porque se eu mostrar o meu trabalho e se eu fizer um trabalho bem feito, um trabalho bonito, eu vou chegar ao público que quer me ouvir, né? O público que quer me ouvir, ele está aqui. Ele está aqui na minha frente, ó. Ele tá aqui Resumindo, é tudo muito acessível e acessável. Isso. Então, por exemplo, assim, mas então quer dizer que você não quer que as pessoas... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, você não tem mais aquela preocupação de antigamente, existia artistas, eu não estou falando só de cantores, não. Estou falando artistas, né? De um modo mais amplo. Artistas que de alguma forma usavam sua imagem, sua voz, ficavam sem trabalho, olha, buscavam soluções extremas, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então,
Hoje em dia não. Hoje em dia você faz o quê? Você pega aí um celular, você baixa uma rede, você, cara, fala, vou começar a conversar. Eu tenho um amigo, um grande amigo, por sinal, tá? Ô, Eliana, será um prazer, viu? Então, um querido amigo, um grande amigo, um cara que é assim, durante muito tempo, ele foi, o nome dele é Samuel, quem puder segui-lo, Samuel Lopes. Durante muito tempo ele foi locutor de rádio, a voz dele é maravilhosa, estrondosa, o cara é uma sumidade, além do mais ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman, assim, o cara boa pinta, legal, né? Mas aí ele aposentou-se, e aí a gente conversa e tal, e ele falou para mim, ele falou, cara, se não fosse as lives, eu não estaria conseguindo sobreviver. Então, o que ele fez? Ele, ao invés de ele ficar chorando as pitangas, ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ele tem hoje uma doença crônica chamada distonia oromandibular. Né? Cara, se ele fosse ficar preso nisso, ele não estaria onde ele está hoje. Hoje ele tem aí perfil com 250 mil seguidores, sabe? Então o que ele fez? Ele fez do limão, ele fez uma bela de uma limonada suíça, porque tem leite condensado e tudo ali. Entendeu? Ele não ficou se lamentando, então ele é um grande exemplo, é um cara assim que eu tenho inclusive como referência, sabe? E é um grande locutor, tem um vozeirão, continua, apesar de ter esse problema mandibular, onde a mandíbula, ele tem que manter a boca assim fechada, colada, né? Ele é uma sumidade, cara, e ele faz lives assim, excelente, por horas, excelentes, porque ele aborda todos os assuntos, ele canta, sabe? É um cara sensacional e que não se deixou. Então, eu vejo hoje que a mídia, ela vai apresentar o que ela quer, ela vai enfiar a goela abaixo das pessoas, tá? Às vezes até no bom sentido, coisas que ela acha que ela vai vender. Mas eu acho que como a audição musical mudou muito e os players mudaram muito também, eu acho que as pessoas hoje elas ouvem o que elas querem. Às vezes ela fala assim, ela tá lá de boa, fala, vou ouvir uma música. Antigamente você falava assim, vou ouvir uma música, você ligava o rádio. Né? Aí depois, mais pra frente, vou ouvir uma música. Será que eu tenho algum disco aí para botar na minha radiola, minha vitrola? Né? Na minha vitrola 70? Aí outro falava assim, cara, vou dar uma passadinha naquela loja lá, aquela que é o nome, não vou falar nome aqui que eu não sei se pode ou não, né? Melhor não falar. Vou ver se tem CD em oferta lá. Eu vou lá comprar um CD. Aí comprava um CD. Hoje não, cara, né? Hoje a pessoa fala assim, vou baixar uma música, né? Aí, ó, passava horas esperando. Ou nem isso, né, ô Ivo? Ou nem isso, já bota lá na rede de música, no aplicativo. Ou então fala assim, meu, cadê aquele cantor com cara de louco, o Ivo? Sabe que ele tá fazendo live? Vou procurar em algum lugar. Aí vai procurar. Tempos bons, né, Isabel? Ó, tem o pessoal aqui nos comentários estão te convidando aí para ir para vários lugares. Só que eu tô chateado porque tá convidando só você. Eu tô me sentindo meio desprestigiado aqui. Que nada. Ó, cadê, ó? Vem para Passos. Passos, pessoal de São Sebastião. Será um prazer, viu? Será um prazer. Você sabe que uma vez, deixa eu contar uma coisa para você, rapaz, nosso povo. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, eu fui fazer um show em Porto Alegre, cara, e aí chegou um pessoal e falou assim, aliás, eles entraram em contato por e-mail antes, falou assim, ó, depois do show, eu quero que você venha na minha casa para comer um arroz carreteiro. Ô, cara, fomos nós lá. Aí eu falei assim, né? Não, beleza, eu vou. Só que é o seguinte, eu tenho que levar minha banda. Não, pode trazer a sua banda, vai ter muito arroz carreteiro aqui. Cara, foi muito legal. À vontade. Então esses convites, ô Sol, we go to Philadelphia next year. You'll be there. Wait for me. Olha, o Arthur, ele está no Japão. O Arthur que comentou aqui embaixo, ó, ele é meu familiar está lá no Japão, está nos ouvindo. Já vamos falar sobre o Japão, sobre a sua... Vai ter perguntas sobre... Fala, Arthur, eu morei no Japão, foi o melhor tempo da minha vida. Junto com a minha família. Nihon, cara. Nihon, velho. Agora, Ivo, na contramão de tudo isso que a gente está falando, de tudo ser muito acessível, muito acessável, enfim, você participou de um reality, né? Foi revelado, digamos assim, para o grande público através do Fama, que hoje é um reality que não existe mais, né? Infelizmente, era muito legalzinho de assistir. Eu, inclusive,
eu gostava muito de um reality parecido com Fama, que era o Ídolos. Ídolos. Enfim, tem muita gente talentosa que saiu de lá também, né? Enfim. Mas você considera que esses realities ainda hoje são boas vitrines? Então, é aí é que tá. O que que o artista quer? O artista, primeiro, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele não tem que se ver. Infelizmente, eu vou falar uma coisa, uma verdade nua e crua aqui. Ele não pode se ver mais como um simples poeta. Ai, que olha o passarinho e fala, ai, que passarinho lindinho, ai, fiz uma rima. Não. Ele tem que se ver como um produto. Então ele tem que saber, por mais jovem que ele seja, e eu estou falando isso porque eu vivi isso e apanhei muito, ele tem que saber o que é que ele quer fazer. Vou participar de um reality, e depois que eu participar desse reality, como é que vai ser minha vida? Hoje eu tenho uma vida legal aqui, eu ganho pouco, mas eu toco ali na churrascaria do Zelinho, eu toco ali no bar da Jandira, faço meu som ali. Tá, e se eu for lá para participar de um programa desse, que vai me deixar confinado e não sei o quê, como é que vai ser a minha vida depois? Eu passei, tá? Eu passei perrengue, porque quando eu participei de um programa como esse, depois que eu voltei para o meu lugar, as pessoas não queriam me contratar, primeiro porque elas tinham medo de ter muita gente, e segundo porque elas falaram, não vou conseguir pagar teu cachê. Tinha o rótulo, né, de participante do... Justamente porque assim, por exemplo, você está numa cidade, não que você seja mais importante que ninguém, não é nada disso que eu estou falando, mas as pessoas elas veem uma pessoa na televisão, e hoje vem uma pessoa, de repente, nas redes sociais, elas querem ver essa pessoa ao vivo. Né? Não é por nada, é porque elas querem, elas têm essa curiosidade, elas querem ir lá. Hoje as coisas também mudaram, muitas pessoas, ao invés de elas saírem para ouvir uma música ao vivo, elas ligam a casa dela, a rede social, assiste o cara tocando voz e violão aqui, pede uma pizza e fica em casa assistindo. Cansou? Liga lá um stream de filme, cansou? Liga não sei o que, cansou, vai dormir. Né? É verdade. Hoje as coisas mudaram muito. Né? É por isso que a gente tem que ter essa noção de como é que a tecnologia ela nos... Olha lá, eu prefiro na TV. Aí, tá vendo? Ivo, você me permite até um comentário sobre isso? Eu gosto de um reality que não é de música, que é o Aprendiz. E eu conversei com alguns participantes, até para fazer conteúdo e tudo, e uma pessoa que participou desse reality, por estar na televisão, essas coisas, ele falou que ele teve dificuldade depois para conseguir emprego e tudo, porque é um reality de negócios, né? Ele falou, quando eu fui para batalha, para arrumar trabalho, as pessoas falam, não, ele é do Aprendiz, ele não vai querer a nossa vaga, enfim. Aconteceu isso, e foi mais ou menos ao encontro do que você está falando. Né? Então, por exemplo, assim, a pessoa já chega e já fala assim, não, cara, você vai, que nem eu fui num lugar aqui que servia pratos, risotos e porções, o cara falou assim, se eu colocar você aqui, eu não vou ter como servir as pessoas. É verdade. Então aí eu falei, poxa, que pena. E foi logo que eu saí, assim, primeiros 10 dias. Né? Aí eu, cara, passei um perrengão, porque no caso era só minha mulher trabalhando, né? E eu vinha de uma realidade, acaba até prejudicando isso mesmo. Então, o artista, ele tem que ver o que ele quer. E hoje, quando às vezes algumas pessoas me perguntam, eu falo assim, olha, bicho, eu não quero o mal de ninguém, eu quero o bem das pessoas, de todas as pessoas, eu quero o bem de todo mundo. Sem dúvida. Cara, como é que tá a sua vida? Não, eu tenho um canal no não sei o que, mas eu queria me inscrever, eu queria ir para não sei onde, eu quero ir para o Rio, eu quero ir para São Paulo. De onde você fala? Eu tô aqui sei lá, sou aqui da sua cidade, sou aqui de Londrina. Fala, meu, como que é teu público? Assim, eu tenho tantos mil seguidores na rede tal, tenho seguidor na rede tal. Cara, trabalha com esse público, não precisa sair do teu lugar. Você vai sair do teu lugar, você vai pegar um busão. É 200 de passagem, meu velho. Você tem onde ficar? Não tem. Aí se você achar uma pensão ruim, é mais pelo menos um 100 por dia. E aí? Né? É verdade. Agora, porque a pessoa tem aquela ilusão assim, ela tem aquela ilusão assim, não, eu vou pra lá e eu vou ser achado por um produtor musical mega milionário. Não vai. Pode até ser que seja, mas é uma em 1 milhão. Né? É uma em 1 milhão. Então, Ivo, me permite um parênteses aqui. Estão pedindo aqui na minha rede privada aqui, se você pode fazer um pedacinho de alguma música que você cantou lá no Fama, alguma coisa, só para quem não acompanhou poder relembrar, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Se possível. Assim, no improviso mesmo, não? Claro. Vamos achar aqui uma que eu cantei lá.
que eu fui aplaudido de pé na época, né? Tem muito emprego, mas nada relacionado. Então, pois é, Nádia. Então, esse é um problema grande, né? Eu busco, porque eu tenho vontade de fazer um trabalho musical, que é o seguinte, estar, pode ser em qualquer do mais, Impro- pode ser em qualquer lugar do Brasil, tá? É. Mas aí a gente tem que botar tudo direitinho, quais são os gastos, tudo direitinho, é uma coisa profissional. Sim, sem Eu tenho dúvida. vontade de fazer um trabalho de uma vez por semana estar num lugar presencial para encontrar com as pessoas, né? Chama-se ensaio geral. E essas pessoas que são oriundas das redes sociais, elas irem até lá para a gente poder conversar, para a gente fomentar as O redes de seu ambos os lados, contato, né? Isso, para ter esse contato pessoal, né? Esse contato físico. E assim, é subsídio para mim, para eu postar nas minhas redes, é subsídio para a claro, pessoa para postar. Isso aquece as redes. esse E, mercado, por com sua vez, certeza. aquece o local onde a gente está. Aquele local. Opa, prazer é meu, amém, nós todos, tá? Tudo de bom para você, Batata. Então, isso aí faz com que a pessoa ela se achegue mais ao artista, né? Conheça de repente um lugar que ela não conhece e, cara, a gente também são vários fatores positivos, mas não dá para simplesmente falar assim, agora eu vou ali naquele lugar ali para poder cantar e seja o que Deus quiser. Não, não pode ser assim. É isso que eu ia falar. O artista, ele tem que se ver como um produto. Ele é um produto numa prateleira. Se ninguém pegar aquele produto naquela prateleira, aquele produto vai ficar ali e vai acontecer com ele. O que vai acontecer? Vai acabar o prazo de validade dele, ele vai estragar, ele vai ser colocado para o lixo. Para Então, tem que descarte. pensar muito nisso daí. César, isso daí é um projeto super interessante. Porque você faz o quê? Você fomenta o teu público físico através do teu público virtual, né? E aí depois o teu público físico vai buscar você no virtual. Então é um projeto que eu acho, na minha opinião modesta, porém honesta, que dá muito certo. O duro é você encarar um restaurante, uma casa noturna, um hotel, um resort, alguma coisa que queira encarar isso com você, né? É Eu vou cantar verdade. uma parte de uma música aqui que eu cantei na época e que foi muito legal porque o pessoal me aplaudiu de pé. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, Isso é lindo, hein? de palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Não, peraí, eu errei tudo aqui. De novo. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto ou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta. Tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Ó. Dei, Obrigado. dei umas cachorradas ali, mas está valendo.
Não, imagina. Bom, vamos lá, as perguntas Vamos que vamos. continuam. Vamos lá, que tem pedrada ainda. Vamos que vamos. Bom, a gente estava falando agora há pouquinho, né, do seu início no Fama, você até cantou Gonzaguinha, maravilhoso. E resumindo, o que essa experiência Aqui, trouxe para você como artista e como pessoa, Ivo Pessoa? o que a experiência lá trouxe para mim? É, Obrigado, Isabel. Obrigado, Sol. Bom, cara, o que trouxe para mim, na verdade, foi assim: consolidou-se o desejo do garoto. Consolidou-se o desejo daquele garoto de 10 anos que ouviu Beatles no carro e falou: é disso que eu quero viver. A resposta veio depois de muito tempo. Né? Assim, é disso que eu tenho que viver, é isso que eu tenho que fazer, é através disso que eu vou viver a minha vida. Né? A vida do artista não é uma vida fácil, não é uma vida perfeita, maravilhosa, a gente passa por muitos perrengues, é por isso que eu sempre fala Marcelo, meu querido amigo Marcelo, grande produtor musical. obrigado. Faremos muitas obras aí, Marcelo. Cara, então assim, a gente vê que a participação num programa como esse, ela abre muitas portas, fecha algumas, tá? E abre outras, porque algumas pessoas, eu vou falar de um assunto meio polêmico aqui, mas eu vou falar, algumas pessoas não querem que você seja conhecido. Algumas pessoas não querem que a sua música saia do lugar, que a sua música É chegue verdade. no lugar e que a sua Prospere, música né? prospere. Algumas pessoas são assim, isso não é só na música, tá? Isso é em qualquer lugar, isso é muitas vezes no emprego, é um tapete que se puxa, é uma fofoquinha daqui, é uma coisinha dali, também fui muito prejudicado com isso, né? Mas o que a gente vê é que a gente tem que ter força para a gente seguir na nossa caminhada. Né? É uma caminhada que ao mesmo tempo ela é muito difícil, ela é muito gratificante, porque eu recebo tantos recados lindos de pessoas legais. Ah, poxa vida, a sua música, a música que você canta uma vez mais. E tem gente que pensa que fui eu que escrevi. E eu, como sou compositor, eu dou sempre, sempre o crédito para os compositores. Eu falo, gente, não, a música não é minha, a música é do Felipe Portillo com o Blanche Van Gogh. A música não é minha. Quem me dera ter escrito essa música e tal. Então, por quê? Porque eu quero que quando cantarem, se um dia acontecer de gravarem minhas coisas, as pessoas também digam, não, essa música não é minha, é do Ivo Pessoa e tal, não sei o que. Entendeu? Então, assim, eu acho que ter participado de um programa como esse me trouxe muitas coisas boas, né? E me trouxe, inclusive, o fato, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é viajar, que é sair do lugar, me trouxe aí a possibilidade de conhecer muito, muito do nosso Brasil, morar 3 anos no Japão, que foi um lugar maravilhoso, onde eu pude levar minha família, e, assim, muito do pensamento da gente, dos meus filhos, inclusive, mudou, porque nós passamos 3 anos, nós fizemos esses 3 anos de imersão no Japão, vivemos 3 anos ali naquela atmosfera tão bacana do Japão, né? Porém, E, pô, completamente diferente, né? totalmente diferente, cara. É literalmente, né, como você sai do Ocidente, vai para o Oriente, é 180 graus, cara, que muda a Sim. sua vida, né? E eu me lembro até hoje, no dia que eu cheguei para minha mulher e falei assim, nós vamos embora para o Japão. E ela olhou para mim, né, tipo, como se quem tivesse, como é que eu vou dizer, acreditando, falou, tá bom, vamos sim. E aí, assim, em 2 meses, a gente realmente estava no Caramba! Japão. E E foi um desafio para todos nós, né? Mas foi muito com, bom. com certeza. Aí você saiu do Fama e gravou uma vez mais, que foi tema de Ah, sim, Boêmia, isso. sucesso. E o que mudou na sua vida nesse momento? Eu creio, Arlindo, eu creio não, Arildo, eu estava lendo aqui, parecia Arlindo. Arildo, a mudança maior aconteceu, eu acho que tive mais mudança, tá? Eu tive mais mudança com a música uma vez mais do que com a própria participação no reality em si. Tá? A mudança foi assim muito grande com a música, porque com a música eu não podia mais andar na rua. Eu estava morando no Rio de Janeiro nessa época, eu não tinha dinheiro para pegar táxi, não tinha essa coisa dos carros Não por existia, aplicativo, né? né? Eu não tinha dinheiro para pegar táxi e eu tinha que andar de ônibus. E eu não podia andar de ônibus porque as pessoas ficavam me perguntando, me questionando, viravam para mim, você não é aquele cara, você não é aquele cara, olha aí o gordinho da música da novela. Porque o que aconteceu? Na primeira semana de exibição da novela, a música estourou de uma forma assim que a própria gravadora na época ficou extasiada, falou, cara, o que é isso?
né? Assim, a própria gravadora, e eles mediam muito isso daí, tanto pelo Ibope, como por cartas e assim por diante. Ainda se mandava cartas físicas, de punho, né? Isso aí em 2004, nós estamos falando de 21 anos atrás, né? Que foi quando É. a novela começou a ser exibida. Ela começou em 2004, terminou em 2005. Então, cara, assim, E a desculpa, mudança. só fazer um parênteses aqui rapidinho. Sim, Inclusive, a sua música, ela ainda é tocada em lives, em rádios. Eu até mandei alguns trechos para você, botei lá isso. no story que vi sua música até hoje, mesmo sendo uma música, né, de 2004, ela ainda está em evidência, ainda é Sim, tocada. sim. Inclusive o querido Felipe Portilho, esse ano me convidou. Eu estava nos Estados Unidos, eu estava tocando por lá, ele fez contato comigo e ele me convidou para que nós regravássemos a música uma vez mais. Então ela foi regravada, tá? Ela está em fase de término para que nós Uhum. possamos colocar aí nas plataformas, para que vocês possam fazer aí o download dela, né? Foi. Ela foi um sucesso muito grande. Até mesmo para o pessoal relembrar, você não poderia fazer pelo menos o refrãozinho dela? Eu sei que Não, vamos fazer ela você, toda aí, vamos dedicar ao seu você, público, oh, ao pessoal que obrigado. está aí, ao pessoal que Que está aqui, né? Vamos lá e que as pessoas curtam, comentem, compartilham, me sigam, isso, tá? Compartilhem aí, me sigam, tá? E sigam também o Arildo, que ele tem aí, eu vi que ele tem muito bom gosto, toca canções bonitas, e nós vamos fazer aqui, obrigado, uma vez mais, do Felipe Portilho e do Blash Van Gogh, e que este obrigado, humilde artista que aqui está interpreta para vocês hoje. Vamos lá. obrigado. Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, valeu, senhorita, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás, e eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez. Mas, valeu, Eliana, o verdadeiro amor espera uma vez mais. Oh, Obrigado. quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores.
quem não acompanhou, lembrando, era o tema da Serena e do Rafael, né, do casal Isso. principal ali de Alma Gêmea. Ela foi composta especialmente para a novela ou ela já existia? Impressionantemente, não, ela não foi composta especialmente para a novela, ela era uma música que precisava, o Cogumelo Plutão, essa foi a história que chegou até mim. O Cogumelo Plutão precisava terminar o disco, né? Ainda era a gravação, contava-se pelo tempo, temporizado para o CD, né? Então o produtor chegou para eles e falou assim, ó, tá faltando uma balada aí, tem que ter um negócio romântico aí, tem que ter uma música bonita para chorar, tem que ser uma música bonita para chorar. Então, Oh, o Blanche e o Felipe criaram essa música e ela foi gravada só voz e violão. Mas o CD, e isso as bandas faziam muito, as gravadoras também, chegou ao saudoso Jorge Fernando na época, né? E chegou, e quando o Jorge Fernando ouviu essa música, ele já entrou em contato, ele já entrou em contato com os produtores musicais e falou assim, olha, essa música tem que entrar na novela. Aí então eu fui chamado, porque precisava de uma voz que tivesse bastante potência, bastante grave, para poder cantar. Por quê? Não por nada, mas porque a novela se passava na década de 1940. Então precisava de um cantor que remetesse àquela coisa da época do rádio, né? A voz um pouco mais aveludada e, de repente, uma força mais sem tanto ataque, né? Então ficou assim, isso que me foi passado também na hora de eu fazer a interpretação da canção. Então ficou bem interessante o desafio que me foi colocado, né? E eu gostei muito de gravar. E eu não me incomodo, às vezes as pessoas falam, pô, mas às vezes você vai fazer, às vezes eu faço show corporativo, eu faço aniversário, eu faço casamento, eu faço de tudo, né? São os shows presenciais que a gente faz. E às vezes tem lugares onde eu tô e a pessoa tá bem próxima de mim, e a pessoa chega pra mim e fala, cara, canta de novo aquela música da novela. Ou canto, tem lugar que eu vou, canto meia dúzia de vezes essa música, eu não me incomodo, porque realmente foi uma música que me deu e me dá muitas alegrias. Então, assim, é uma música que eu gosto muito de cantar e me sinto muito lisonjeado das pessoas pedirem essa música para mim. Fico realmente felizão. então, Ivo, você falou durante a nossa entrevista, durante as respostas até de outras perguntas, você sempre menciona a sua estadia no Japão. O que Sim, que o que que você tem a falar sobre essa época? Fala rapidamente assim para cara, nós. eu só tenho a falar coisas maravilhosas sobre essa época. Ter morado no Japão foi incrível, maravilhoso. Fomos para lá, Muitos moramos no interior. aprendizados, né? Muito aprendizado. E eu, se pudesse, eu vou te falar aqui, jogar real para ti. Se pudesse, estaria lá até hoje. O Japão é maravilhoso. A gente trabalha e a gente não tem que ficar se preocupando. Ah, mas eu preciso me divulgar, porque se eu não me divulgar, fulano não me contrata. Eu era contratado. No Japão as coisas são diferentes também. Eu era contratado para trabalhar num restaurante que ficava em Roppongi, em Tóquio. Eu morava na cidade. Primeiro eu cheguei morando em Kamisato. Morava em Kamisato, 2 horas de trem até Tóquio, né? Aí depois de Kamisato eu mudei para Honjo, 1 hora e 55, diminuiu só 5 minutos, né? Então eu adorava, cara, trabalhar lá. Eu comecei, o cara me deu uma chance, e me deu uma chance para trabalhar uma vez por semana cantando. E aí ele viu que eu tinha um relacionamento legal com os clientes, eu conversava com todo mundo, mesmo não falando japonês, eu arranhava o inglês com os frequentadores do restaurante. E aí um dia ele chegou para mim, nós tivemos eu vou contar rapidamente, nós tivemos uma visita de um pessoal de Papua Nova Guiné. E esse pessoal chegou para mim, e eu estava lá como músico na casa, esse pessoal chegou para mim e falou assim, Do you sing Joe Cocker? Eu, yes, sir, of course, sir. So sing Joe Cocker for us. Aí eu cantei Joe Cocker, Until my heart, baby, let me... Tá. E o cara ficou assim, né? Uau, né? Imagina isso, cara. Isso foi em 1900, isso foi em 2015. Cara, Uhum. eu sei... Bom, resultado. Aí o cara, cada música que eu cantava, ele me dava um itiman. Para quem mora no Japão ou para quem tem relacionamento com japonês, itiman é o equivalente a $10. Aham. $100, desculpa. 10 mil ienes, né? Me dava um itiman. Aquele dia eu cheguei em casa com 120 mil ienes, Que ou delícia. $1.200, só de gorjeta. Só de gorjeta eu cheguei com $1.200 em casa. E aí eu mostrei assim o dinheiro para minha mulher e ela falou assim, caraca, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Você
está vendendo seu corpinho? Foi um dia excelente. Eu falei assim, não, foi assim, assim, assim. Aí, isso foi numa quinta-feira. Não, isso foi quando? Numa quinta-feira. Não, na quarta-feira. Na quinta-feira eles me chamaram para eu ir novamente. Não, aliás, na quinta-feira o pessoal da Papua Nova Guiné apareceu lá, eu não estava lá, eles não ficaram. E aí eles me ligando, cara, você tem que vir para cá, please, please, please. Cara, eu falei, não tem como agora, bicho, não tem como eu sair daqui 10 horas da noite e o metrô já vai fechar. E, japonês, o relógio meia-noite fecha, não tem por onde, né? Não, a gente paga, pega um táxi que a gente paga, porque os caras... Porque cada garrafa de champanhe Dom Perignon lá custava 75 mil ienes, ou $150, né? E aquela noite que eu tava lá, foi assim, a maior venda do ano para eles. Foi muito interessante isso que aconteceu. Né? Com certeza. Eu não fui, mas aí, no sábado, eu fui. E foi novamente, né? Eu fui novamente. E aí, então, o maître que trabalhava, para quem eu trabalhava, ele chegou para mim e falou assim, queremos você todos os dias aqui. Falei, senhor, obrigado, meu Deus. E aí passei a trabalhar, pasme você, as coisas lá são diferentes, não trabalhava no final de semana. Era de... Oi, Maíra! Beijo pra você. Oi, Maíra, José Luiz. Era de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, eu cuidava de toda a música ao vivo da casa. Era muito legal. Então, quando eu vim embora, eles lamentaram muito, porque o meu visto tinha terminado, porque eu não tenho ascendência oriental, minha mulher também não, né? E então nós voltamos para o Brasil, porque terminou, tínhamos um visto de 3 anos para ficar no Japão, e aí falamos, vamos voltar para casa. Né? Voltamos para cá, mas assim, com a ideia já fixa de voltar para o Japão. Né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, e não daria para eu sair daqui sem um trabalho, teria que ir para lá e já com um trabalho, uma casa dessa para tocar e tal. Mas era assim também, né? Era trabalhar de verdade, cara. Começava às 8 horas da noite e ia até às 4 horas da manhã. Não ficava todo esse tempo trabalhando. Mas era assim, eu cantava meia hora e dava 1 hora pro pessoal cantar com karaokê. O pessoal gostava muito, o japonês tem muito essa cultura do karaokê. E muitas das vezes eu cantava junto com eles no karaokê. Era muito legal mesmo. Você quer fazer algum pedacinho de alguma música dessa época? Você falou do Joe Cocker agora há pouco. Isso. Vamos tentar fazer? Bora. Boa noite, José Luiz. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Every time I call you on the phone, some fella tell me not at home. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, oh, over me night and day. Yeah. Got me so like a narrow case. Gonna let my life go to waste. So unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. You know damn well that I don't stand a chance. Please unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you over me night and day. You got me so like a narrow case. Gonna let my life go to waste. So unchain my heart, set me free. Oh, parabéns. Ivo, meu querido, agora eu tenho pergunta aqui dos seguidores, né, falando... Manda! A gente falamos do presente, falamos do passado, agora os seguidores querem saber quais são os próximos passos, novos trabalhos, novas parcerias, o que você tem para contar pra gente? Ok, uma exclusiva! Olha, os próximos passos são fomentar cada vez mais o relacionamento nas redes sociais.
Uhum. aprender cada vez mais a lidar com as redes sociais, Uhum. estar sempre, sempre, sempre colado com essa galera. Inclusive, quem não me segue, me Antenado. siga, passe a me seguir, se inscreva, tá? E fique ligado, porque tem muita coisa nova para chegar. Eu fazendo essa manobra que eu comecei a fazer esse fim de semana, sim, ele ainda não saiu, mas logo, logo vem. Vai chegar uma versão nova aí, Você me né? permite só um parêntese rapidinho? Claro. Alguém comentou aqui, é que agora eu perdi o comentário, pediram para você fazer um trechinho do Roupa Nova. Será que você tem alguma coisa que você pode fazer? Até Vamos pegar tem, aqui uma canção tem, deles. tem Ó, aqui a uma. Sol também tá pedindo, além do olhar. Tem uma pessoa aqui que comentou, brincando, falou assim: é a música do Alexandre, mas não é, né? Não, Ela se confundiu. ó, as pessoas confundem a novela Viagem, confundem a novela Chocolate com Pimenta. Teve gente que pensa que eu gravei pro Clone. Oi, Isabel, você. É porque a Alma Gêmea tem essa coisa meio espiritualista, né? Então, Isso, de repente, traz essa. E Chocolate com Pimenta é do mesmo autor, então. isso. Não, mas não tem problema não, eu não me sinto ofendido. Você sabe que uma vez eu estava num ponto de ônibus do Rio de Janeiro, eu tinha ido fazer uma gravação, não lembro onde é que eu estava. Eu estava num ponto de ônibus do Rio de Janeiro. Aí uma senhora, parou uma senhora assim, começou a conversar comigo, né? E conversa, você é cantor, que legal e tal, como é que tá essa coisa dos shows, iririri, rororó. Eu falei, tá legal, tá bacana, tá muito bom, bibibi. Conversei com a mulher assim uns 15 minutos. E ela, olha, foi um prazer te conhecer. Eu nunca imaginei que você fosse um cara bacana, que você conversasse com a gente. Foi um prazer. Tchau, Emerson Nogueira. Ela me deu tchau e ela estava conversando comigo como se eu fosse o Emerson Nogueira. Aquele tempo todo eu dei muita risada, cara. Isso faz uns 25 anos isso que aconteceu, né? Mas, cara, foi muito engraçado isso daí. Eu achei maneiríssimo. Eu falei, tchau, senhora, tudo de bom pra senhora? Valeu. Acontece, né? Falei, não, eu pensei comigo assim, não, pelo menos o Emerson Nogueira é um cara que canta legal, né? Um cara que faz um trabalho bonito, então... Não foi uma referência ruim. Oi? Não foi uma referência ruim, pelo menos. Jamais, cara. Eu jamais ia achar isso ruim. Deixa eu achar uma música aqui. Eu cantei esses dias, inclusive. Eu tenho uma pessoa que nos segue ali, que ela é presidente do fã-clube do Roupa Nova, e ela é muito bacana, tá sempre mandando coisas legais pra gente, tá? Então eu vou fazer isso aqui, vamos ver se eu consigo fazer um trechinho só dessa música do Roupa Nova, tá? Vamos ver. Vamos ver se a gente faz aqui, vamos ver se vai estar num tom legal. Olha aqui. Lábios com... Acho que mais alto um pouquinho. Acho que aqui. Lábios com... Vai ficar legal, hein? O que vocês acham? Aqui a gente vai fazendo tudo assim, a gente vai experimentando na frente da galera, na frente do público. A gente vai cozinhando o prato na frente do público. Lábios com sabor de hortelã, olhos cor de céu, pele de maçã. Ai, que linda. Sonho de mulher se descobriu, vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou, uma nova luz brilhou, ela se encontrou nesse sonho meu. Tímida, beijo tímido ao luar, mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor, tímida, beijo tímido ao luar, mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, vestiu o sonho desse amor. Uau! Perfeito, Ivo. Nossa, Obrigado. Por esse presente, né? Como disse a Silvana, que ela músicas que levam a gente ao passado, à adolescência,
Só lembranças, né, Ivo? Que legal, que legal. E você sabe que um dos meus intuitos, um dos meus objetivos é que as minhas canções novas, as canções que eu escrevo novas, elas tenham essa pegada de, como é que eu vou dizer para você? De passado também. Nostalgia? Hã? De nostalgia? De nostalgia, me fugiu essa palavra, que tem essa coisa nostálgica também, sabe? Ótimo. Eu gosto muito dessa coisa nostálgica, eu gosto muito, por exemplo, assim, a gente gosta até de colocar isso nos pormenores da gravação, né? Gravar, de repente, como é que eu vou dizer para você? Uma guitarra mais antiga, com um contrabaixo também mais antigo, né? Um tipo de captação aí que remeta àquela década de 1970, 1980, né? Às vezes um timbre, não que esse timbre ele vai ilustrar a música inteira, mas ele dá uma passadinha, um timbre de piano, de teclado, que vai remeter, poxa, isso me lembrou a música de fulano, de Beltrano e assim, assim. Ô, Nadeir, fica à vontade, segue a gente, curte, comenta, compartilha e segue nós. Isso! Bom, ô Ivo, agora a gente vai entrar num momento crucial aqui da nossa live. Estamos já chegando aos momentos finais, passou muito rápido. Claro que com você a gente ficaria mais horas aí a fio, né? Mas enfim, como você mesmo mencionou, as redes sociais são rápidas. A pessoa passa o dedo sem dó. Dá uma canetada na gente sem o menor pudor. É isso aí. Já tá acabando. Ivo, agora eu vou te falar. Igual. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu vou te falar o seguinte: o lombo é forte, o lombo aguenta chicotada, não tem erro, não, tá tudo certo. A gente vai brincar igual aquele famoso programa de entrevistas que a gente brinca de bate-bola. Agora eu vou falar as frases para vocês. Você vai responder assim no impulso, no feeling, o que vier à cabeça. Igual aquele programa famoso de entrevistas, olho no olho. Vamos lá. Bate bola. Até os cachorrinhos aqui da rua estão pedindo para continuar. Bom, enfim, vamos lá. Um medo. Medo de ficar em depressão. De ficar em depressão. Um lugar que te renova. Um lugar que me renova? Minha casa. Delícia. Você, só repassando, você é de Londrina, Paraná? Londrina, Paraná. Viva! Vamos conhecer Londrina. Um talento seu escondido, exceto a música, né? Que a música todos nós sabemos. Agora, um talento assim que nós não conhecemos, do Ivo. Eu não diria talento, mas eu diria um sofrimento para minha família. Sou eu que faço o almoço e a janta da galera. Cozinha! Ivo no Masterchef, teremos. Não, aqui no caso é Monsterchef. Monsterchef? Legal também. Você sabe que eu faço essa pergunta, Ivo, para outros artistas da música e geralmente eles respondem culinária. Cara. Cara, eu amo cozinhar. Eu não sou bom. Em nada do que eu faço eu sou bom. Eu faço umas comidas macholândia, manja? Uhum. Comida macholândia? Eu gosto de fazer rabada, ossobuco, mocotó, farofa. Eu faço essas comidas assim, sabe? Esse tipo de comida, assim. Eu fiz essa pergunta para Cecília Militão, fiz essa pergunta para o César, e eles, se eu não me engano, o César também respondeu culinária, né? Enfim. Então, será que essas artes estão próximas? A música? Talvez, né? A gente quer que as pessoas degustem nossas canções e, ao mesmo tempo, algumas pessoas degustam nossos pratos. Né? Macholândia, o pessoal tá rindo, achando graça do seu... Não, porque, cara, é difícil. Por que eu falo isso? Porque é difícil você pegar uma mulher, uma moça, e ela acordar um dia e falar assim: hoje eu tô com vontade de cozinhar um caldo de mocotó. Ela não vai fazer isso, né? Ela vai querer comer uma salada, um peito de frango grelhado. É verdade. Né? Agora já eu não. Comida mais fitness. Não é verdade? Eu já levanto e falo assim: velho, eu quero comer um ossobuco hoje, cara. Vou jogar um ossobuco na panela e vai ser muito monstro o negócio. Exatamente.
Tanto é que o churrasco geralmente é o homem que tá na Churrasco. churrasqueira. Esses dias eu não bebo, sabe? Eu não bebo. Uhum. Mas fim de semana passada eu fiz um cupim, cara, na cerveja preta que, meu, foi de comer com a mão na cabeça para perder o juízo, para não perder o juízo. Que delícia que tava aquele cupim. Ah, que Que gostoso. delícia. Ó, a Eliana comentou aqui, uma tilápia. Tilápia. Vai, imagina uma muqueca de tilápia, que delícia. Bom, vamos seguindo, vamos seguindo. Digamos. Ó, é um momento inesquecível no palco. Momento O inesquecível no primeiro que palco. vem à cabeça. Cara, primeiro momento, bom, teve um momento inesquecível que foi quando meu filhinho participou comigo. Meus filhos, os dois subiram comigo no palco no anfiteatro de Paranavaí. Isso para mim é impagável. Eles eram pequenininhos, meu filho acho que tinha uns 6 anos e a minha filha devia ter 1 ano, 2. Eu acho que meu filho tinha uns 7, eles têm 5 anos de diferença. Ele uns 7, ela uns 2, e os dois comigo sobre o palco, foi maravilhoso. E eu tocando com uma orquestra, sabe? Na cidade de Paranavaí, foi muito legal, foi muito gostoso aquilo. Aquilo é lindo. Certo. Agora, uma injustiça no meio musical que te incomoda. Uma injustiça no meio musical que me incomoda. Ter pessoas talentosas que às vezes tentam dialogar com o público e não conseguem dialogar com o público. Essas pessoas não é culpa do público, é culpa da própria pessoa, muitas vezes, que não consegue chegar, não consegue achar o caminho do diálogo. Então, eu acho que isso é uma injustiça, porque muitas pessoas elas desistem antes de trilhar uma boa parte do caminho. É preciso que a gente trilhe uma boa parte do caminho para que o calçado se amolde no pé, né? E para que a gente consiga andar com mais segurança. Entendi. Agora, um sonho ainda não realizado. Seja artístico ou pessoal. Um sonho ainda não realizado, talvez gravar várias das composições que eu tenho, inclusive uma que eu tenho que eu me inspirei no Filho Pródigo. Eu me inspirei no Filho Pródigo e essa é uma música que eu quero muito gravar, mas a gente sempre esbarra na coisa dos patrocínios, na coisa do custeio. Então, eu sonho muito e eu creio que está ficando mais perto de conseguir gravar. Que legal. Um Na vício parábola bom. do Filho Pródigo. Ah, um vício Não, é- bom. Oi? A pergunta é um vício bom. Um vício bom? Opa, Um temos vício- participação na live. Participação. Eu não vou deixar ele falar, não, que ele fala muito. Vou deixar. O que eu ia falar para você? Um vício bom? Eu acho que o meu vício bom é gostar de conversar, gostar de estar aqui nas redes sociais. Eu descobri esse vício. Descobri depois de velho, mas descobri. Mas dizem que nunca é tarde para que nós façamos contato pelas redes sociais. Boa noite, Amanda! É uma música que ninguém imagina que você curte. Uma música que ninguém imagina que eu curto. Deixa eu ver, qual seria? Uma música que ninguém imagina. Chico Mineiro. Chico Mineiro, cara. Amo Faz Chico um Mineiro. trechinho pro pessoal saber do Faço. que. Agora você dá licença. Ele ia tocar contrabaixo, mas ele não está muito apto hoje. Vamos lá. Esse foi o Nick, viu? Participação especial do Nick. Depois vocês mandem diamantes para ele, tá, gente? O Nick. Fizemos a última viagem. Foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro. Também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa,
mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Oh. Depois daquela tragédia, fiquei muito aborrecido. Não sabia da nossa amizade, o que nós dois era unido. Quando eu vi seus documentos, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era o meu legítimo irmão. Oh, parabéns! Muito obrigado por dividir conosco. É uma música que é aquela história. Como é que é? O livro, a capa, né? Tem a questão. Não diz que você gosta desse estilo de Não música. diz, né? A pessoa Eu olha não pra minha acho. cara, a pessoa olha pra minha cara e pensa que eu só ouço Sepultura o dia inteiro. Roqueiro, é um Raul. No mínimo, um Raul Seixas. No mínimo, o Raul, né? Pois é. Agora, já que a gente falou nisso, se você não fosse cantor, você seria. Acho que se eu não fosse cantor, eu seria. Eu acho que eu seria publicitário. Eu gosto de escrever, eu gosto de criar frases de efeito, eu gosto de criar textos, eu gosto de escrever roteiros de filme. Eu acho que eu Aham. seria um bom publicitário, assim, modéstia à parte, né? A minha opinião modesta, porém honesta. Creio eu que eu seria um bom copywriter, um bom redator aí de publicidade. Que legal. Ô, Ivo, ó, a Cozinheiro Silvana, ela também, a diz Silvana aqui, ó. falou. Ela diz aqui, ó, que você falou do Nick agora há pouco. O Nick é o nome do meu filho. Ela fala que Olha, você é pura simpatia. A Eliana deixou aqui falando, é eclético com expertise. obrigado, A, Eliana. a Nadeir falou, elogiando a música raiz que você cantou. E a Silvana mencionou, né, na pergunta que você fala, se não fosse cantor, ela pergunta se você seria cozinheiro. Pois é, eu acho que sim também. Eu acho que Seria. eu seria um cozinheiro, um bom cozinheiro. Eu montaria um restaurante, eu acho que seria, o restaurante se chamaria Ivo na Idade da Pedra. Ah, Porque é só esse tipo de rangão, assim, rangão Macholândia. ai, tá, olha que ia fazer sucesso, hein? Tomara, tomara, né? Olha, é isso aí. Vamos lá, música você completa. Música é vida. Música é vida, música é alegria, música é congraçamento, música é abraço, música é beijo, música é arrepio na pele, sorriso. E eu creio que uma boa música pode alegrar um momento bem longo do seu dia. É isso aí. E Ivo Pessoa por Ivo Pessoa. Um cara simples, pacato, desiludido, sem papas na língua para falar algumas coisas, porém educado, né? Sempre em estado não estado de decomposição, tá, gente? Não é isso. Eu vivo 24 horas em estado de composição. Eu estou sempre compondo. Eu estou sempre ouvindo uma música. Às vezes eu levanto de madrugada e pego o gravadorzinho do celular e gravo. Estou sempre em estado de composição. Ivo, a Eliana, ela pede para você mencionar alguma coisa sobre religiosidade. Religiosidade, eu sou católico apostólico romano, nasci católico, passei por várias vertentes, respeito todas elas, não discuto religião com ninguém, com ninguém. Tá? Amo demais
rezar, fazer as minhas orações, rezar o terço. Agora, inclusive, estamos na época da Quaresma de São Miguel Arcanjo, estamos fazendo. Minha filha, e a minha filha vai sempre muito, faz parte do grupo de jovens também, e ela que nos coloca, fala, olha, está na hora da gente rezar, sabe? Então, assim, tem uma devoção muito grande à Virgem Maria, sou consagrado à Virgem Santíssima, a Jesus Cristo, pelas mãos da Virgem Maria, através do método de São Luís Grignion de Montfort, né? Então eu tenho assim uma simpatia muito, mas respeito todo mundo, respeito todas as religiões, eu acho que cada um tem que ter o seu caminho, né? Eu não posso interferir no caminho de ninguém nesse sentido, né? Exatamente. Ivo, estão perguntando aqui qual é o seu time do coração. Cara, eu na verdade não tenho. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês fiquem desapontados comigo, mas eu não acompanho futebol. Não acompanho futebol, não tenho muita, como é que eu vou dizer, eu não tenho assim Afinidade, talvez? afinidade com futebol. Olha, ô Silvana, você sabe que um tempo atrás, quando eu era garoto, eu achava que eu era corintiano. Ah, Também pode ser que de repente eu seja ainda. Mas se você perguntar para mim, uma vez eu entrei numa saia justa, gente, eu vou contar rapidinho aqui. Eu fui participar de um programa de televisão chamado Bem Amigos, é do Galvão, né? E aí eu comecei a ficar desesperado, e eu fui com um guitarrista que trabalhava comigo, grande Márcio, querido amigo, Márcio Souza, lá do Rio de Janeiro. E aí eu virei pro Márcio e falei assim, Márcio, é um programa de futebol, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu torço para que time, cara? Aí o Márcio virou para mim e falou assim, fala que tu torce pro Vasco porque eu sou vascaíno e eu vou te passando tudo que ele perguntar do Vasco. ah, Então tá bom, cara, então tá bom. Cara, eu sei que daí ele perguntou pra mim, que time você torce, que time que eu falo, eu sou do Vasco. Ah, o que você tá achando do jogador tal? Aí eu olhei pro Márcio assim, o Márcio falou, legal. Eu falei, legal. Mas aí ele matou a charada, falou, você não torce pra time nenhum, né? Eu falei, não, eu sou vascaíno. Mas pela minha nítido, cara, né? eu acho que ele já sacou que eu não torço pra time nenhum. A única bola, no caso, é a minha barriga mesmo, não tem mais Oh, nada. meu Deus. Ivo, agora, para encerrar com música e com muito a gente vai pedir para você cantar. É que aqui no Vitrola a gente celebra assim histórias, vozes, etc. Claro. E queria falar a música que toca o seu coração nesse momento, seja nacional, internacional, uma música que fala ao seu coração. Olha, eu creio que eu vá fazer uma homenagem a você, Arildo, e ao seu programa com o Obrigado. Vitrola 70, tá? E homenagear também todo o nosso público, todas as pessoas que estão nos seguindo aí. Quem me segue e não segue o Arildo, faça isso e vice-versa também. Quem segue o Arildo, já me segue lá, porque nós temos live de segunda a sexta-feira, sempre das 16 às 19 horas, tá bom? Então vai ser um prazer ter vocês por lá. Tá? Com certeza. E eu vou fazer uma homenagem a você, eu vou cantar uma música que eu gravei no disco, aliás, no DVD História das Novelas, que foi um marco da década de 1970, que é B.J. Thomas, né? Que é essa daqui, ó. Rock and Roll Lullaby. She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together. Fala, André! My mama childed me. Things were bad and she was scared, but whenever I would cry, she'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby. And she'd sing sha-la-la, na-na-na-na, it'll be alright. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, now just hold on tight. Sing it to me, mama, 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 mama. Sing it sweet and clear. Whoa, mama, let me hear that rock and roll lullaby. Maravilhosa.
Now we made it through the lonely days, but all the nights were long, and we dream about the mornings when mama sing a song. I can't recall the words at all. It don't make sense to try, 'cause I just knew lots of love came through in the rock and roll lullaby. And she'll sing sha-la-na-na-na-na-na, it'll be alright. Sha-la-la-la-la-la, ooh, now just hold on tight. I can hear you, mama, 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 mama. Nothing heals my soul like the sound of the good old rock and roll lullaby. É isso aí, gente. Palmas pro Ivo. Rappo, clappo. Thank you so much. Perfeito. Ivo, estão mencionando aqui, só para finalizar o papo de hoje, se você teve algum convite para voltar em outro reality, que, né, temos, hoje em dia tem o Estrela da Casa, tem o The Voice. Você teve algum outro convite depois do Fama? Não tive. Não tive. Se pintar, claro que será sempre muito bem-vindo. A gente, pô, é muito legal, né? Eu acho que até assim, o artista, é o que eu vou falar para você, ele não está buscando a televisão, está buscando as redes sociais, né? Mas eu acho que até em respeito ao próprio público, o público gosta de ver isso, né? Eu nunca fui convidado, mas se eu recebesse um convite de algum desses realities assim, ligados à música, onde a gente pode estar ali falando sobre música, fomentando o assunto música, vendo artistas novos, né, e podendo, de repente, contribuir de alguma forma, eu acho que seria maravilhoso. E o próprio fã da gente, eu falo fã, tá, gente, mas assim, não é para me gabar nem nada, não. Quem admira o trabalho musical da gente, né, eu acho que ele vai se sentir assim, lisonjeado, falar, poxa, que legal, eu sempre curti o trabalho dele e tem um pouco de mim ali. Um dos corações, um dos diamantes que eu mandei para ele, e levou ele numa rede social ao ponto de uma televisão chamar e assim por diante. Então, eu acho que isso é uma resposta positiva ao público que te acompanha, né? Se eu fosse convidado, cara, aceitaria muito, muito, muito tranquilamente, em honra a esse público que nos acompanha nas redes sociais, que está sempre nos dando força, né? Que está baixando nossa música, que está mandando diamantes, está mandando flores, corações, assim por diante. Então, seria ótimo, adoraria. Olha, muito obrigado. Essa pergunta veio da Silvana Silva, que fez aqui nos comentários. Manda um beijo para ela, por favor, que ela ficou sua fã a partir de hoje, tenho certeza. Maravilha! Ó, para finalizar, nosso agradecimento por você ter disposto do seu tempo. A gente sabe que você não faz live aos finais de semana, né? Tem o seu tempo de descanso, mas reforçando aqui o convite para você que não segue o Ivo ainda, que passa a segui-lo. E o programa de hoje foi lindo, tenho certeza que vão render aí muitos momentos. Muito obrigado por você ter dividido um pouquinho da sua história com a gente. Espero que você tenha gostado, que tenha sido um bate-papo agradável. E realmente que você tenha ainda mais sucesso do que você já tem. Cara, Arildo, eu que te agradeço, tá? Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado pela oportunidade. Tá, o seu canal é um canal referência aí, um canal legal, comecei a seguir, você é um cara muito gentil, você é um cara muito simpático, elegante nas suas perguntas, nas suas colocações, isso é muito importante, que nós tenhamos esse papo gostoso. Amei o seu público, as pessoas que te acompanham, graças a Deus também tive aqui, olha aqui a Andréia, um beijo, Andréia, todas essas pessoas, Amanda, valeu Amanda, muito obrigado, tá? E vou convidar todos vocês a nos seguirem lá, tá, no meu perfil, é um prazer imenso. Tá? E quem sabe pessoalmente, quando você estiver aqui por São Paulo, será um grande prazer. Deixa comigo, talvez no final de outubro eu esteja por aí,
tá? Eu tenho um compromisso. Quem sabe a gente consegue se encontrar e tomar aquele café. Já estou devendo um café para uma cantora maravilhosa com quem eu já fiz umas batalhas aqui, a Mirella. E quem sabe a gente consegue agendar e tomar aquele café legal. Tá bom? Deus os abençoe grandemente. Good night, all. Obrigado, Andréia. Estão mencionando aqui, assim, falando que, assim, enaltecendo a entrevista, falando, a Amanda mencionou aqui, que eu até perdi o comentário dela aqui, falando que você foi muito simpático e gentil para conosco, agradecendo e aguardando. Quem sabe a próxima matéria seja pessoalmente, né, Ivo? Claro, será um prazer, é o que eu falei para você. Se a gente se encontra, vai ser maravilhoso, né? Fomentamos nossas redes com nossos encontros ao vivo, né? E vai ser sensacional. E convido a todos ao público que esteja conosco nos próximos programas e que todos os seguidores estejamos conosco nesse café. Quem sabe, né? É isso aí, viu? Um beijo, pessoal. Até o próximo programa. E mais uma vez, muito obrigado, Ivo. Beijo para vocês, pessoal. Tudo de bom para vocês. Todo o pessoal que esteve aqui. Um grande abraço a você, Arildo. Muito sucesso na sua empreitada, na sua caminhada. Obrigado. E estamos aqui para nós. Sempre de segunda a sexta, das 16 às 19. Será um prazer encontrá-los nas nossas humildes lives, sempre com muita música, muito riso fácil e muito bom papo. Tudo de bom para vocês, Deus os abençoe, tenham uma semana linda. Ótima semana para todos, muitos beijos, bênçãos divinas aí para todos. Amém. Até, obrigado. Até, valeu.